Boa noite. Está no ar mais um A Tribuna Tricolor. No Twitter, @TribunaSPFC com T maiúsculo de tribuna e SPFC maiúsculo. Ou siga a gente também no YouTube, A Tribuna Tricolor. Hoje, dia 21 de junho, sexta-feira de 2019. Começamos mais um programa com uma temática muito especial que muitos São Paulinos estão pedindo há muito tempo. Antes disso, já vou passar a bola para o Fabião. Fabião, uma ótima noite. É muito bom tê-los todos comigo. Uma boa noite, Fabião. Boa noite, Carlão. Boa noite, André. Boa noite, Rodrigão. Boa noite a todos que acompanham a Tribuna Tricolor. Semana, pode-se dizer que inútil, né? Porque realmente não se viu movimentação nenhuma. Se vê uma acomodação absurda. Se vê o Raí se curvando a um treinador galinha, que é o Tite, entregando camisa do São Paulo para um treinador galinha, que é o Tite, e movimentação de contratação, de reforçar, de limpar o que tem que limpar dentro do São Paulo, não acontece nada. É uma vergonha que depois, diante da parada para a Copa América, o time muito mal, a gente não vê reação, não vê movimento, ação dessa diretoria, né? Uma vergonha, um total descaso com a equipe do São Paulo, com o seu torcedor. Obrigado, Fábio. Como você mesmo disse, nada assim acontecendo, muito menos do que foi prometido, por sinal. Mas, Rodrigão, uma boa noite para você. Aqui, ao contrário, a Tribuna Tricolor prometeu para todo mundo que acompanha a gente, grupos de WhatsApp, Twitter, contas particulares, a gente prometeu falar sobre o tema da SA no São Paulo, do que será que é possível? Prós e contras? Bom, o André vai detalhar tudo para a gente. Rodrigão, eu queria dar uma boa noite para você, mas eu já queria emendar uma pergunta sobre SA. O André vai dar muito exemplo lá de fora, tudo. Você poderia passar aqui, em se tratando de São Paulo e do que o André vai esmiuçar para a gente, é algo que seja seu tópico aqui no São Paulo, ou a gente vê uma luz no fim do túnel? Uma boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Fábio. Boa noite, André Texas. Olha, em se olhando o São Paulo de 10 anos para cá, ainda assim é um tema bastante utópico, né? Por quê? Porque a profissionalização do São Paulo foi uma profissionalização fake, né? Ela de fato nunca existiu. E para se tornar uma SA, essa diretoria, esses cardeais, o conselho de administração vai ter que ter a prática de desapego, que é como vocês vão ver aí na apresentação do Texas, é abrir mão do poder. E isso, num mundo de vaidosos como são os cardeais são paulinos, eu acho que é bastante difícil acontecer, né? Mas eu acredito que em 10 ou 15 anos, né, a gente consiga, com essa mudança aí dos cardeais, chegar a um modelo que é aquele modelo que é o mais ideal para nós, né? E a gente, durante o programa, vai falar um pouco dos prós e dos contras, e isso vai ficar muito claro. Mas hoje, a própria profissionalização do São Paulo, a gente está vendo falar aí da reformulação que o Fábio muito bem colocou, que até agora não chegou. Carlinhos pediu demissão porque não aceitaram o método dele. Analista de desempenho, o cara que filmava, foi mandado embora. Nadando corintiano dentro do São Paulo Futebol Clube e com mau desempenho. O segurança ou funcionário administrativo, como queira, agredindo o torcedor. Então, que profissionalização é essa? Né? Como é que um clube que se propõe a ser uma SA tem gente desse nível? Reforços, zero até agora. Dispensas, zero até agora. E o que se viu foram fotos com a CBF, que sempre nos prejudica na arbitragem, e uma lambeção com o Tite, né? E com jogadores aí que se dizem São Paulinos e apaixonados pelo São Paulo, mas que tiveram várias oportunidades de voltar e não abriram mão. Então, eu acho que o momento é de pouca conversa, mais ação e torcer para que o São Paulo troque as cabeças lá de cima, que são os cardeais. Ok, Carlos? Ok, Rodrigo. Rodrigo, mas antes de passar para o André, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiquei curioso e quem está assistindo a gente também.
Você colocou bem aqui essa coisa cronológica da mudança que poderia haver com uma SA com a troca ou a saída dos cardeais. Explica para a gente aí, Rodrigão, essa troca só virá com o falecimento dos mesmos ou ela pode vir antes disso? Teria que vir uma turma nova, uma cabeça nova, que enxergasse o clube como uma unidade de negócios, né? Onde hoje o São Paulo é uma associação civil sem fins lucrativos. Ou seja, os próprios diretores, quando vão falar do clube, usam o termo lucro ou prejuízo, quando, na verdade, uma associação sem fins lucrativos é déficit e superávit. Então, começa nisso. Nem o básico esses caras dão conta nem a sociedade, nem a associação que eles gerenciam, eles conseguem cuidar. Então, isso precisa de cabeça jovem, né? De gente que esteja antenada com o mercado, né? Mas mais na apresentação do Tex, eu vou aprofundar um pouco sobre esse tema, porque não é tão simples assim. O torcedor fica todo o tempo pedindo reforços. Num modelo de capital fechado, existe uma análise anterior, ou capital aberto com IPO parcial, né? Existe uma análise que vem junto, mas a gente fala isso durante a apresentação do André Texas. Com certeza. E essa apresentação, eu já antecipo a todos que estão nos assistindo, ela vai servir para esclarecer, ela vai servir para elucidar, ela vai servir para informar, e eu tenho certeza que isso vai mudar muito os debates nos grupos do WhatsApp, no Twitter, em todas as redes sociais. Porque a gente fala, e é sem maldade, mas muita gente fala sem um embasamento que o André vai apresentar para a gente. Eu sou um deles. Eu sou um que vou aprender muito agora assistindo a apresentação do André, e quando a gente voltar a debater, todos são isso na rede social, e até torcedores de outros times, por que não? Porque esse tema ele é debatido por muitos clubes, e a maioria deles em crise, é claro. A gente fala sem nenhum embasamento ou quase nenhum. Então, André, eu já vou te passar você por nos esclarecer tudo isso. E qualquer dúvida, é verdade. Eu agradeço demais. Boa noite, André. Boa noite. Desculpem, o Carlão perdi o contato aí. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência mais uma vez. Nós vamos falar aqui sobre o projeto de SA. Eu quero começar falando sobre o que o Rodrigo disse aí. Vou colocar aqui, vocês estão vendo a minha tela, vou colocar o Rodrigo aqui no canto para não atrapalhar a apresentação. Sobre a dita profissionalização do São Paulo. Então, eu queria explicar o seguinte, esse Estatuto Novo de 2017, o que ele fez? Qual que foi a profissionalização de São Paulo? Deram salário para Cartola. Ponto. Não mudou mais absolutamente nada. São Paulo continua uma sociedade sem fins lucrativos, continua sem ter governança corporativa, bandalheira, etc, etc. Então, remuneraram os cartolas, mais nada. Então, quando falaram em profissionalização só se for deles, cartolas. E o clube continua à deriva. Então, rapidamente, vamos falar sobre o que é uma sociedade anônima. Tentar falar em português claro, sem entrar muito no juridiquês e termos técnicos aqui, né? Então, a SA, por que é chamada de sociedade anônima? Porque ela é uma sociedade voltada para o capital, não para os sócios. Para as pessoas que compram ações e que detêm ações, sejam elas vendidas na Bolsa de Valores ou sejam elas detidas ou mantidas de maneira privada ou fechada para a SA. Então, obviamente, quem são os donos das ações são os acionistas, e tem que ter pelo menos 2, óbvio que nenhuma limitada, tem que ter pelo menos 2. Isso normalmente em empresas de capital fechado, porque a gente já fala de capital aberto, ela tem milhares de acionistas. Qual que é uma das vantagens da sociedade anônima, qualquer empresa, são os mecanismos de controle. Por quê? Isso evita, não digo evita 100%, mas ele dificulta muito corrupção e incompetência. Então, você tem dentro de uma SA, obviamente, as diretorias executivas, que o São Paulo tem hoje,
jurídico, financeiro, RH, governança corporativa, que o São Paulo não tem. Depois eu explico um pouquinho do que é a governança corporativa. É basicamente investigar a picaretagem, falando no português claro. O Conselho de Administração, que o São Paulo também tem, mas não era uma forma de SA, que o Conselho de Administração é como se fosse... O Conselho de Administração é quem decide no final das contas. Os executivos executam, a Assembleia dos Sócios votam sim ou não, mas os temas só vão para a Assembleia dos Acionistas se aprovadas pelo Conselho de Administração. É algo vital numa SA. Conselho Fiscal, que audita as contas, de verdade, porque tem legislação que determina isso, né? Não que nem o Conselho Fiscal de São Paulo, que eu não vou nem falar a respeito, e a Assembleia Geral de Acionistas, que é uma reunião de todos os acionistas para decidir o que foi deliberado pelo Conselho de Administração, vindo... Normalmente o que acontece? O executivo, o diretor executivo faz um plano, olha, esse plano é o seguinte, e manda esse plano para o Conselho de Administração, o Conselho de Administração revê aquilo, não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui a gente muda isso, beleza. E vão e mandam isso para a Assembleia dos Acionistas para votar. Isso numa sociedade de capital aberto. Tá? Vale é importante, Texas. Posso falar um minutinho? Claro, fica à vontade. Importante falar um pouquinho sobre a Assembleia Geral, né? Está lá na Lei 6.404, acho que o artigo 131, se eu não me engano, né? Na Assembleia Geral, normalmente, ela é 4 meses após encerrar o exercício. Então, normalmente, em abril, né? Essa Assembleia, ela faz a tomada de conta dos administradores, ela examina o resultado do balanço patrimonial, né, as contas contábeis, ela discute e ela vota as demonstrações financeiras. Ela determina a destinação dos lucros do exercício, se vai distribuir, se vai reinvestir, se vai deixar no fluxo de caixa. Ela faz a eleição dos administradores e membros do Conselho Fiscal, se for em tempo de substituir conforme previsto, né? E ela faz também a aprovação do capital, da correção monetária do capital social. Se é uma empresa que tem mais de 1 milhão de patrimônio líquido, por exemplo, como é o caso do São Paulo, e instando todos os acionistas presentes, né, a legislação obriga a publicar no Diário Oficial da União ou do Estado, né, ou no jornal de grande circulação, as cópias das demonstrações financeiras, parecer de auditores independentes, não dependentes, vamos reforçar isso, o parecer do Conselho Fiscal que vai validar essas contas, né, e todos aqueles demais documentos que forem inclusos aí na ordem que estiver prevista na Assembleia. Desculpe interromper aí, Texas. Imagina. Não, e o que o São Paulo publica hoje não é auditoria, não é nada. São Paulo escolhe o que ele publica, porque é um clube, é uma sociedade sem fins lucrativos. Então, nós vamos falar até num programa mais para frente. Eu recomendo a todos entrarem no site oficial do São Paulo e tem uma parte que diz transparência. Cliquem e deem risada, que eles escolhem exatamente o que eles colocam lá. Com uma SA, tanto aberta quanto fechada, ele não pode escolher nada, tem que publicar o que a lei manda. Ponto. Então vamos lá, vamos discutir. Eu já falei um pouquinho de capital aberto e capital fechado. Qual que é a diferença básica das duas? Capital aberto, ações são vendidas na Bolsa de Valores. No caso do São Paulo, a Bovespa, alguns times, o Manchester United, nós vamos falar mais para frente, tem ações na Bolsa de Nova York, o Borussia Dortmund da Bolsa de Frankfurt e assim por diante. Então, vou falar agora primeiro do capital aberto. Então, a empresa pode ter 100% de capital aberto. Ou seja, se faz uma IPO. O que é um IPO? É oferta inicial de ações. Então, uma empresa, ela vai começar normalmente como fechada. Vou dar alguns exemplos aí. A Microsoft, Facebook, Google. Estou esquecendo de alguém, Rodrigo? A Amazon. Essas empresas são Apple. Petrobras, tem ações parciais. Sim. Então, essas 5 maiores empresas do mundo, elas começaram na garagem dos caras. Tem até história, vocês podem olhar aí, a história da Apple, é muito legal. O Steve Wozniak, que era o sócio, o Steve Jobs, que era o cara que levou a empresa para frente. Enfim, eles começaram na garagem dos caras. Literalmente. E foram crescendo, foi aquela ideia fantástica.
e explodiu no mercado, foi uma coisa pioneira. Da hora que chegou naquele ponto, eles fizeram uma IPO, IPO é um termo em inglês, que quer dizer em português, oferta inicial de ações, initial public offering. E com essa venda das ações, eles ficaram realmente bilionários, abriram capital. Quais são as coisas importantes do SA aberta? A mais importante é a transparência, é CVM. CVM quer dizer Comissão de Valores Mobiliários. O que são valores mobiliários? Ações, debêntures, etc. Eu vou manter simples aqui, tá? Então, a CVM, ela fiscaliza a CVM para alguém abrir o capital, uma sociedade de economia fechada, de capital fechado, para abrir para o capital aberto, tem que entrar na CVM e pedir para o CVM autorizar. Tem uma série de requisitos, Rodrigo me ajuda aqui, uma série de requisitos, e custa bastante dinheiro. O preço médio para você fazer um IPO é de 2 milhões de reais, mais ou menos, entre os malditos advogados, né, minha profissão, e todas as outras, contabilidade, etc. Você tem que fazer um verdadeiro raio-x na empresa. Então, se tiver qualquer impropriedade, qualquer picaretagem, não passa. Não passa, você vai tirar. Então, por isso que nós vamos falar mais para frente, que o São Paulo tem que começar como um SA fechada. Então, por conta... os valores mobiliários permitem um SA de capital aberto arrecadar recursos como nunca, como ninguém. Então, eles vendem... Bom, primeiro, vamos falar das ações, né? As ações... A empresa que é fechada vende, aquele dinheiro todo vem para a empresa e o lucro gerado pela empresa é dividido entre os acionistas. Mas vem aquela grana dos acionistas tudo de uma vez, vamos dizer assim, né? Então vem aquela injeção de capital gigantesca. Você tem também os debentures. Debentures, numa linguagem mais simples, é como se fosse uma nota provisória, nota promissória, ou uma factoring, por exemplo. Você dá aquela nota promissória e você paga o cara daqui 6, 7 meses, o que seja, com determinada taxa de juros. Só que o que acontece com o debenture, ele tem uma taxa de juros muito menor do que você buscar empréstimo em bancos, que é o que está sufocando São Paulo hoje. Então você emite. Então é uma obrigação para pagar no futuro. Então o cara compra uma dívida, ele compra, ó, eu vou comprar de você aqui R$1 milhão, você vai me pagar daqui 10 anos R$1 milhão mais os juros. Então é algo também bastante... E para emitir debêntures na atual situação de São Paulo, seria muito difícil. Eu precisaria... né, Rodrigo? Eu queria, por exemplo, voltando, é muito importante falar sobre o capital aberto. Por que ele é um tema muito discutível? Por exemplo, um empresário milionário, dono de um frigorífico, torcedor fanático do Corinthians, numa empresa de capital aberto, ele pode adquirir a maior parte das ações de São Paulo. E faz do clube o que ele bem quer, dentro das normas regulamentadas pela CVM, ok? Então, ele fica com a maioria do voto e sem direito a veto. Por quê? Quem tem mais ações pode. Ele acaba com a eleição para presidente porque ele é o majoritário. Então, ele tem a massa de manobra do conselho de administração, né, com o CEO, por exemplo. Isso. O lucro ele não é do clube, ele não é da instituição, ele é do dono, né? Então, ele pode destinar ele para a própria riqueza dele, né? Conselheiro não tem poder qualquer numa empresa de capital aberto. Ele não veta a balança, ele não faz nada. A não ser que ele compre, a não ser que os conselheiros comprem ações. Exatamente. Junte um pool aí, cria um fundo de investimento e compra um percentual de ações aí na... E também o mais importante que a gente não pode esquecer, assim, a gente não precisa explicar a contratação. Se ele contratou dentro do compliance da CVM, sem ilegalidade, se ele quiser contratar o Reinaldo por 120 milhões e pagar 300 e vender por 80, ele não precisa explicar. Se foi dentro da legalidade, o problema é dele. E ele vai oferir lucro ou prejuízo conforme for as tomadas de decisões assertivas durante o transcurso do mandato. Mas tem duas coisas. Empresa de capital fechado, pois não tem. Rapidinho. Sim, o cara pode fazer isso, desde que não viole, como você falou,
regulamentação da CVM. Então, se violar, os dirigentes, os executivos, eles são responsáveis criminal e civilmente. O que representa isso? Quem é representante ou quem é o sócio de uma empresa limitada sabe bem o que é isso. Se a empresa não paga um imposto, eles bloqueiam as contas bancárias pessoais do administrador. E na sociedade anônima, não só isso, como também na limitada você é criminalmente responsável. Então, só que aqui, como você tem a CVM fiscalizando, é uma auditoria constante, você tem que entregar relatórios, a CVM faz auditorias surpresa, etc, etc. Então, é importante, rapidinho, mais sobre o que o Rodrigo falou é muito importante, a gente vai falar lá na frente sobre o que tem para o São Paulo aí, mas o maior risco da SA aberta para o São Paulo é o que o Rodrigo falou, entrar um investidor aí corintiano e tomar conta do negócio, né? Por isso que a gente vai falar no modelo híbrido mais para frente. Então, rapidinho, o que acontece? Como você tem uma liquidez maior por conta do fluxo de capital de debêntures e de ações, você atrai o capital, principalmente o capital estrangeiro. Muito. Porque o capital estrangeiro se foca bastante em SAs, um mercado que cresce. São Paulo, se São Paulo tiver a sorte e a competência, bater na madeira, de ser o primeiro clube de peso a virar SA, sairia anos-luz na frente dos outros e o investimento iria pesado para o São Paulo. Tá? Então, por exemplo, uma SA pode investir em outras empresas. Como você tem, por exemplo, no Chile, nós vamos falar mais para frente, vários bancos de investimento que investem, eles têm parte no Colo-Colo, tem parte no Cobreloa, no Everton, enfim, Universidade Católica, Universidade do Chile, você tem isso também, mas ele tem um problema a questão de conflito de interesses e manipulação de resultados, que é uma liga mexicana, também vamos falar mais para frente. Então você tem, o que acontece numa SA? É mais rápido, mais eficaz. Então se você tem um incompetente que nem o Raí, ou que nem o Leco, que é o CEO, que é o presidente, o diretor executivo, eles são mandados embora assim. Não precisa passar por conselho nenhum, nem nada. Só o conselho de administração que chega e vota, não vai para a Assembleia dos Acionistas, o conselho de administração, cuja formação é determinada de acordo, ou seja, vamos dizer assim, quem tiver mais ações tem o direito de nomear mais membros no conselho de administração. Então o conselho de administração não está feliz, tira o cara na hora. Você não precisa do maldito Conselho Deliberativo do São Paulo e Assembleia de Sócios do São Paulo para tirar alguém incompetente ou desonesto. Essa transparência por conta da CVM, até mesmo no capital fechado, que você é obrigado a ser transparente, gera também a valorização da marca. Hoje em dia, quem que quer investir no São Paulo? Quem? São Paulo é uma caixa preta. É picaretagem para cá, para lá, ninguém sabe. A hora que você é obrigado a ser transparente, vem o capital e vai investir. Porque tem uma diferença enorme aí, né, Texas? Hoje, a gente é uma associação sem fins lucrativos. Então, você estava dizendo, uma merda do Raí, quem acha ruim é a torcida. Porque quem está lá não está tirando dinheiro do bolso, não está pondo dinheiro na empresa. Quando a gente passa para uma SA, se ela é de capital aberto, não vamos nem discutir. Raí, Lepo, estava tudo na rua, né? O Cuca não teria vindo, nós não teríamos improvisado o Mancini e muito menos colocado o Jardim, né? Porque as decisões, elas são visando o business, né? Então, isso jamais teria acontecido. 2018 teria sido o último ano do Raí, 2017 o último do Lepo, a gente estava livre desse tipo de gente, né? Agora, o pessoal pode estar se perguntando, mas a empresa de capital fechado, ela não consta em bolsa. Como é que faz essa constituição dessa sociedade? Qual que é a diferença do que é hoje para uma SA? É a visão do acionista. Ou você está em bolsa, sendo regulamentado e a sua ação sendo valorizada conforme o resultado da empresa, ou numa capital fechado, o grupo de acionistas, eles visam também o lucro. Hoje, nós não temos ninguém visando o lucro, né? Ou o superávit, como deve ser a forma correta de falar numa associação sem fins lucrativos, né? Então, se eu tenho uma sociedade de capital fechado,
eu tenho a propriedade, eu posso vender as ações. Então, se 5 forem os donos do São Paulo S.A. Capital Fechado, essas ações não vão constar em bolsa, mas outros acionistas podem entrar no grupo em qual situação? Quando o grupo entender que quer vender parte de suas ações. Então, ele vai, tá aí o Texas, o Carlos e o Fábio como acionistas de São Paulo, a gente quer aumentar o poder de fogo, a gente negocia. Então, essa minha venda, ela não é negociada numa bolsa de valores. Alguém vai me procurar, vai olhar o negócio, eu tenho que ter vontade de vender e tenho que achar alguém que tenha vontade de comprar. E é uma negociação que não é regulamentada por uma bolsa de valores, não é uma oferta pública, é uma oferta privada. Certo, Texas? Certo, certo. Então, vocês olhando aqui as diferenças, é bem parecido. As grandes diferenças são o fato de não ter ações na Bolsa do Capital Fechado, tira bastante a questão de compliance, governança corporativa da CVM, tá? Mas ainda assim, uma SA fechada tem obrigatoriedade de publicar atas de assembleia, de publicar balanços, etc. Eu quero falar um pouquinho, o pessoal pensa para mim, pergunta para mim, mas Chile? Por que o Chile? Porque o Chile é um país pioneiro. O Chile foi o primeiro país das Américas, incluindo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são SAs fechadas, ou outros tipos de formação societária. O Chile foi o primeiro. O Colo-Colo foi o primeiro clube. A gente vai ver os detalhes mais para frente, vocês vejam, são todas aí... ou economia, ou uma sociedade híbrida, todas elas, aliás, parte das ações são de capital fechado, porque você quer controlar, por exemplo, isso é uma coisa que seria interessante para o São Paulo, que a gente falou, você tem uma maioria de acionistas que preserva o clube de não ser dominado, vamos dizer assim, que não venha um corintiano e compre o clube. Você tem lá os 51%, 52%, 53%, você protege o clube dessa maneira, e você tem as ações majoritárias que sejam, você faz uma IPO, uma oferta de ações do resto. Foi o que esses times fizeram. No Chile, a presença muito grande é de bancos de investimento. Até o Itaú, né? Banco de juros baixos, né? Do Itaú, até o Itaú está no meio aí. E vocês vejam que, por exemplo, a Universidade do Chile, ela tem 45%. Desculpe, 15%. Eles sempre têm uma parte aí, e essa questão que a gente tem que falar sobre o São Paulo. Então, o Chile foi pioneiro, e isso tudo que a gente está vendo aqui teve resultado no campo. Porque o pessoal fala, mas assim, e o resultado no campo, que é a maior desespero do São Paulo? Então, rapidinho para falar, então. O Colo-Colo estava à beira da falência em 2002. Como eu disse, abriram 100% do capital, 31,7 milhões de dólares, que não pode ser grande coisa para o São Paulo, porque o São Paulo deve, não paga nem, Rodrigo, nem um quinto da dívida do São Paulo, mas estamos falando do Chile há 17 anos atrás. O que eles fizeram com essa grana? Pagaram as dívidas e reformaram o estádio. E aí o resultado no campo. Foram 8 títulos nacionais a partir de 2002. E a LAU, né, a Universidade do Chile, a Universidade Católica, os Cruzados, como chamam lá, também ganham bastante, estão sempre na Libertadores, já eliminaram o São Paulo em várias competições, o que virou moda, infelizmente. Então você vê aí o que foi faturado. A Universidade do Chile, eles só venderam 55% das ações. A maioria, mas levantaram 14 milhões. E a Universidade Católica, 25 milhões. E aí a gente pode falar de ações classe A ou classe B, mas é uma coisa um pouco mais complexa. Rodrigo, você quer falar rapidinho de ações preferenciais? Não, eu queria voltar, Texas, na questão da debênture, né, que não ficou muito... a gente passou por esse assunto. O que é uma debênture? Debênture é título de dívida. O que é isso? Basicamente, você empresta o seu dinheiro para uma empresa. Em troca, você vai receber um rendimento anual que você acerta no momento da compra. Esse rendimento está atrelado a algum indicador de mercado, né? Que pode ser taxa Selic ou pode ser CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, né? Antes de qualquer coisa,
esse ativo, ele tem 3 tipos de taxa: pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Na pré-fixada, eu falo, eu vou te pagar a taxa Selic, ou X% do CDI. A pós-fixada, eu determino que vai ser o indicador daquele momento, e o híbrido é uma mistura dos dois. Então, um ativo de renda fixa, você sabe qual vai ser a rentabilidade até a data de vencimento. No resgate da debênture, o que você faz? Você pega o capital que você emprestou e a correção que foi combinada. O mínimo que o mercado, das melhores práticas do mercado apregou é o investimento numa debênture tem que ser no mínimo de 2 anos, ou seja, eu vou pôr dinheiro no São Paulo hoje, comprando debênture, ele vai me dizer que vai me pagar X, daqui 2 anos eu começo a resgatar isso. No caso da debênture, por exemplo, por que ela é uma vantagem? Se o clube tem lucro ou prejuízo, você não é remunerado através da sua debênture por esse lucro ou por esse prejuízo. Qual é uma grande dificuldade? É o risco, né? É o risco do crédito, porque se a empresa se ela for mal, existe o risco dela não pagar o que ela combinou com você numa debênture, e aí vai correr uma ação judiciária aí, né? Então, voltando à parte aí do capital social, quem tem a maior parte do capital social, ele tem o poder sobre o clube, né? Na Europa e nos Estados Unidos é assim, os clubes eles têm um dono, né? As ações são listadas em bolsa, mas alguém lá comanda o clube. E a maior parte dos clubes, diferente aí do Chile, como o Texas falou, a maior parte dos clubes brasileiros hoje, eles estão com valor baixo de mercado. Então, você fazer um IPO do clube brasileiro hoje, você vai ter ações aí a preço de banana. Por quê? Estão todos endividados, todos falidos, com a situação patrimonial debilitada, enfim, gestão ineficaz, um ambiente esportivo muito pouco transparente, estrutura arcaica, tudo isso que a gente vê corrupto demais. Então, o produto futebol no Brasil ainda é muito pouco desenvolvido. Isso, quem mora nos Estados Unidos, Canadá, fora do Brasil, sabe como é que é, principalmente nos Estados Unidos, o marketing esportivo. Isso, Rodrigo, oi, pois não. Rapidamente, você falou em marketing esportivo, o meu Houston Astros, que perdeu hoje para o Yankees, infelizmente, o Houston Astros nunca tinha ganho nenhum título até 2017. Nós ganhamos em 2017 o World Series do Los Angeles Dodgers, e no ano seguinte, só de bilheteria, foram 136 milhões de dólares só de bilheteria. Para você ver, água e vinho, a diferença que é a questão do profissionalismo, a questão voltada para o lucro. Só que as pessoas falam, mas o clube não é... Eu vejo muita gente falando essa bobagem. O clube não tem que fazer, tem que ganhar título, não pode importar, pode que fique na lama, que deva dinheiro, etc. O importante é ganhar título. Com essa mentalidade que o São Paulo chegou onde está hoje. Só completando, o Texas, quem fala que o que importa é título, tem que torcer para o São Paulo continuar como associação. Se importa é título, se não é lucro, São Paulo tem que continuar como associação. Não existe um clube SA em que lucro e título caminhem separados, né? Então, o título gera o lucro. Exatamente, por quê? Né? E o São Paulo é o contrário. O São Paulo gasta para ganhar o título. Só para completar o raciocínio, se o São Paulo hoje fosse uma SA, a gente já falou que essa turma não estaria aí. Mas, mais importante do que isso, com as eliminações precoces que obtivemos, somadas à entrevista do diretor financeiro, que a gente foi buscar dinheiro em banco, o São Paulo não teria trazido o Pato. Se ele é uma SA de capital fechado, aberto, e administrada profissionalmente. Com 37 milhões na banco, mesmo que o famoso que eles estão explicando aí, bate e volta, né? Antecipou, mas para ter um fluxo de caixa positivo ali na frente, vai zerar. Mas, enfim, não traria o Pato, não traria o Tietê, porque o clube está no vermelho. Mas, Rodrigo, o clube não estaria no vermelho se fosse uma SA. Então, é aquela história do... Então, nós estamos partindo do pressuposto agora. Se o São Paulo, quando se transforma... Primeiro, que quando você se transforma numa SA ou aberta ou fechada, aberta pelo IPO,
colocar as ações para vender na bolsa, e fechada, que vai um grupo de investimento e compra. Então ele põe aquele dinheiro, sana as dívidas do clube, e aí você vai daí para frente buscar. Então esse é o problema do São Paulo. O São Paulo não pensa no amanhã. O São Paulo pensa na realidade, os cartolas do São Paulo pensam em botar grana no bolso. Essa que é a realidade. Eu vou falar rapidinho, né? Para não me estender muito, Rodrigo, depois você entra. Só fiz aqui um slide rápido para mostrar para vocês os 5 maiores clubes europeus que têm ação em bolsa. A Roma, esse 78%, ela é de um dono americano, que inclusive o Totti pediu demissão, porque... E tem essa história toda aí na Europa, mas o dono é estrangeiro. Pergunta se a torcida do Manchester City tá triste porque o dono é o Sheik do Bahrein. Então vocês vejam que a Roma tem 22% vendido em bolsa de valores. A Roma ela chegou bem, chegou numa semifinal de Champions, né? Agora, qual que é a grande coisa? A Juventus. Eles abriram o capital em 2010. Antes era 100% da família Agnelli, que é dona da Fiat. Vejam o que a Juventus ganhou depois de 2010. Claro que a Juventus, sendo o Corinthians da Itália, meteram a mão, tudo bem. Mas vejam o resultado dentro de campo da Juventus. A família Agnelli continua dona. Você tem esse banco de investimentos que tem 7,5%, é da Líbia. E 32% está na Bolsa de Valores. O Borussia Dortmund, que abriu o capital em 2000, é o único clube da Alemanha que chega perto do Bayern de Munique. E também o Red Bull, que também é uma empresa privada, é uma SA. Só que o interessante do Borussia Dortmund é que 81% era Bolsa de Valores, só que o Borussia, como é o Schalke 04, que são da mesma cidade, que é o Gelsenkirchen, na Alemanha, me corrijam os alemães se eu tiver feito a pronúncia errada, então há um envolvimento da comunidade, não existe isso de comprar ação no rival, é uma coisa bastante séria e diferente que tem lá. A média de público do Borussia Dortmund é 80 mil, né? Então, o modelo básico é um modelo bastante, eu diria, único. A Lazio tem 33% na bolsa, o Claudio Lotito, a Lazio patinou, tinha o Cragnotti, que era dono da Tírio, e que patrocinou São Paulo. O Manchester United era uma coisa interessante. A família Glazer, que está aqui, é a dona do Tampa Bay Buccaneers, que é um time de futebol americano. E tem o Arsenal, que é 100% do Stanley Grieke, que é o dono do Los Angeles Rams, que foi para o Super Bowl. Assim como o Liverpool. Os donos do Liverpool são os donos do maldito Boston Red Sox. Então, a família Glazer, qual que foi o problema? Todas essas compras que você viu aqui, que não sejam em bolsas, os investidores, eles pagaram cash, dinheiro. A família Glazer comprou com dívida. Você faz a dívida para comprar, depois o Rodrigo pode explicar isso. Então, essa dívida começou a rolar. E você vê que o time está sofrendo por conta disso, porque eles compraram com dívida. Então, eles começaram com 5%, chegaram até 98%, compraram 100%, aí abriram 2%. Então, e já tem um sheik da Arábia Saudita que quer comprar o controle deles no Manchester United. Era uma polêmica desgraçada. Rapidamente, Bundesliga, todas essas ligas que nós estamos falando, a portuguesa, a Bundesliga, a Premier League, a da Espanha, México, etc., são todos os clubes assim. Até algumas coisas interessantes. O Bayern é uma sociedade fechada. São 75% do clube social e o resto dividido entre a Adidas e a Audi. A Liga Portuguesa recentemente adotou o modelo, uma lei que obrigou os clubes a virarem empresa. A Premier League é um caso interessantíssimo, porque também são SAs, na maioria, fechadas. Você teve um influxo, um investimento brutal de dinheiro na Premier League, né? Você tem os donos aí são do mundo todo, principalmente do Oriente Médio. A Espanha tem um modelo único, que a lei obrigou todos os clubes a se transformarem em SA, com a exceção do Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. O Bilbao e o Osasuna são do País Basco. Essa é uma questão de separatismo. Barcelona da Catalunha. E o Real Madrid é o Real Madrid, que é o clube mais favorecido, é o Corinthians da Espanha. A Liga Mexicana tem um modelo interessantíssimo. A Liga Mexicana está anos-luz à frente da Liga Brasileira. Em primeiro lugar, que não é da Confederação. A Liga Mexicana de Futebol é separada da Confederação Mexicana de Futebol. O México, anos-luz à frente do Brasil. Só que eles não têm uma restrição. Então, por exemplo, o chamado Grupo Pachuca é um dos times lá, eles têm participação societária em 5 times.
Então você pensa assim, bom, eu vou entregar o jogo se o Pachuca tiver para cair, o México é diferente, enfim, se o Pachuca tiver para classificar para o playoff e o Leão estiver lá embaixo, o Leão vai entregar o jogo. Então essa é uma preocupação legítima, que inclusive na Europa, a próxima Champions League, o Red Bull de Salzburg, que foi campeão austríaco, e o de Leipzig, que foi vice-campeão alemão, não, terceiro colocado no alemão, vão disputar a Champions League, a UEFA já está com o olho aberto. Isso é um problema que precisa de legislação para evitar isso, e as ligas nos torneios evitarem também. Falei já do Red Bull, né, que agora investiram no Bragantino, e o Botafogo de Ribeirão Preto S.A. é muito pouco, gente. Então, se o São Paulo se adiantar e for pioneiro, o São Paulo vai arrebentar todo mundo, em bom sentido. O São Paulo vai fazer muito dinheiro e vai sair na frente, que essa galera que lava dinheiro aí, lá na rua da Crefisa, essa é outra coisa que permite um SA, o risco de lavagem de dinheiro é bem menor. E aqui, rapidamente mostrando aqui, isso é de 2016, mas como os times, o lucro que esses times tiveram, né? O Trabzonspor, eles tiveram 123% de valorização. Vejam as valorizações aqui, você tem o Sporting perdeu muito dinheiro, o Manchester United, como eu falei, por causa da dívida, para comprar as ações com dívida, mas vejam que foi algo mais positivo do que negativo. E refletiu no campo. Vejam o Ajax. Vejam o Borussia Dortmund. O Lyon, né? O Galatasaray e o Besiktas. O Porto. O Benfica, que foi campeão agora, a própria Roma. Então, o importante é isso, que o pessoal está preocupado. Muito bonito esse lucro, eu quero saber do resultado no campo. Esse gráfico aqui prova que o resultado ocorre. Então, rapidamente, na Inglaterra, na Premier League, na Europa como um todo, o pessoal não gosta de estrangeiro sendo dono dos clubes. Então, mas tem crescido de uma maneira absurda o investimento, principalmente do Oriente Médio e da Ásia, nos clubes italianos. Tem bastante o dono da Inter e do Milan, são donos diferentes, mas são da Ásia. Você tem aí, vejam que interessante, o número de clubes da Premier League, a maioria, 12, são de investidores estrangeiros, sendo que 4 deles são americanos. Portugal, a maioria esmagadora é de portugueses. A Espanha é bem menor também o número de investidores estrangeiros. A França, o mesmo. E a Itália, vocês vejam aí que talvez seja o país mais conservador em aceitar capital externo. Rodrigo, agora eu vou falar do São Paulo. Como é que a gente faz o São Paulo se transformar no SA? Rodrigo, tem alguma coisa a acrescentar? Fábio e Carlão... Você falou do Bayern aí, eu estava lendo uma matéria há um tempo atrás aí, o Bayern ele pegou os 25% e abriu. Quem pegou foi a Audi, a Adidas e a Allianz, acho que é isso. Cada uma... A Allianz foi a exceção do estádio, o naming rights. Cada uma botou 500 milhões de euros. 1,5 milhão de euros. É muita grana. 1 bilhão. Você dá um up no clube gigantesco. O que é preciso para a gente falar sobre a questão do capital aberto ou fechado é o seguinte: quando você apura o resultado numa associação sem fins lucrativos, o dinheiro fica no caixa da empresa. Ou o prejuízo, ela vai captar recurso no banco, né? Quando você tem ações de capital aberto ou fechado, é preciso ficar bem claro qual é a destinação dos recursos capacitados. Se ela dá lucro, prejuízo ou levanta um capital, vai para o estádio, vai para o centro de treinamento, contratar jogador, porque isso aumenta e diminui significativamente o valor atribuído do clube, porque se ele tem lastro, ou seja, um estádio de última geração, CDs, ele tem um lastro, um valor de mercado maior. Da mesma forma, a gestão do clube em SA é como uma empresa. E o futebol ele envolve paixão. Sempre que a gente tem essas paradas, cadê as contratações? Cadê as contratações? Vira a janela, o time vai mal, precisamos de reforço. Quando fecha o exercício, como o cara é dono, como sociedade aberta ou fechada, ele está com o poder na mão.
eu vou trazer esse dinheiro para o meu bolso ou eu investir em jogador? Então, o cuidado que o torcedor tem, que precisa ter a sabedoria sobre a SA é esse. Hoje, o dinheiro fica no clube, é um modelo arcaico ultrapassado, né? Mas o dinheiro fica no clube e na SA aberta ou fechada, existe o risco do dono, do detentor ou dos detentores das ações destinarem parte do lucro para retirada de dividendos. Então, essa é uma grande diferença. E também tramita no Congresso, desde 2018, uma PL, a 5082, que separa o futebol profissional do social do clube, que é semelhante ao que o Macri tentou fazer na Argentina, mas que os clubes não quiseram absorver, né, porque já estavam quebrados também. Isso, a sigla que eles usam para isso é SAF, S-A-F, que é a SA do futebol, né? Então, é um termo que tem sido meio que genérico na América do Sul. Mas é isso que eu queria deixar bem claro aí para vocês. Então, rapidamente, Rodrigo, o dinheiro do São Paulo... Carlos? Sim. André, sim. Só antes de voltar ao São Paulo, só para esclarecer para quem está assistindo a gente, na arte que você apresentou anterior a esta, no caso do Real Madrid, que ele não é nem da região da Catalunha, é uma exceção? De que forma é administrada? Só para esclarecer para quem está assistindo. São clubes iguais aos clubes do Brasil. São clubes iguais aos clubes sociais, igual São Paulo, por exemplo. O Barcelona tem mais de 100 mil sócios, por exemplo. O Real Madrid tem tantos outros. Então, são clubes, associações sem fins lucrativos. A não ser o Florentino Pérez. Depois eu sugiro a todos verem uma reportagem a respeito desse escândalo do Catar, que o Catar, para conseguir a Copa do Mundo, deu para o Florentino Pérez, que tem uma construtora, para construir uma das cidades, construir a cidade e o estádio para a Copa do Catar, e deu o patrocínio da Qatar Airlines para o Barcelona para conseguir o voto da Federação Espanhola. Uma barbaridade. Onde você tem associação sem fins lucrativos, você tem picaretagem. Então, o que o Rodrigo falou do acionista ter dinheiro, direito, enfim, de colocar no bolso ou investir, a paixão aí ajuda. Porque o acionista, ele vai olhar num ponto seguinte: se o cara tira o dinheiro e coloca no bolso, você vai perder bilheteria. E com uma SA, como empresa, a bilheteria vai fazer diferença. Acredite. E os clubes não vão passar com a pires na mão pedindo esmola para aquela emissora do Rio de Janeiro. É outra coisa. Então, desde que não seja o Leco, o cara, né? Sim, sim. Então, rapidamente, o novo estatuto permitiu a transformação para SA, mas o novo estatuto de São Paulo é uma piada, tá? Esse de 2017. Foi formado na comissão com o Mansur e o Rodrigo Rocha para fazer esse estudo. Fizeram o estudo e entregaram para o Leco. O Leco olhou lá, eu recomendei. Isso tudo é jogo de cena, tá? A gente vai explicar por quê. Aí ele mandou para o Conselho de Administração. O Conselho de Administração teria que analisar e mandar para o deliberativo. O que é o Conselho de Administração? Vamos fazer outra comissão, vamos de novo, vamos avaliar, e tá lá enrolando. Tá? Então tá lá com o Conselho de Administração, o Pimenta é o chefe dessa nova comissão, e depois que eles analisarem, que deve ser lá para 2096, manda para o Conselho Consultivo e Deliberativo. Primeiro para o Consultivo. Aí o Consultivo recomenda ao Deliberativo sim ou não. Se ele não recomendar, fora. Então você tem que passar pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Consultivo. Conselho de Administração que é formado de acordo com... Muita coisa de acordo com o Conselho Deliberativo. E também, por exemplo, Guilherme Palenzuela, essa gente está lá. E o Consultivo são os cardeais, ex-presidentes da diretoria, ex-presidentes do Conselho Deliberativo, etc. Se o Conselho Consultivo, por um milagre, passar para o Conselho Deliberativo engaveta ou manda para a Assembleia dos Sócios. Olha, parece piada, mas não é, né? Se a Assembleia dos Sócios, se o Conselho Deliberativo aprovar, vai para a Assembleia dos Sócios. Antes de ser votado na Assembleia dos Sócios, tem que haver de 2 a 4 sessões com especialistas para esclarecer dúvidas dos sócios. Você imagina a zona que não ia ser isso aí, a parte social brigando. Então, se a Assembleia aprovar, aí tem 90 dias para fazer um plano de execução e 30 dias para dar início. Ou seja, o Estatuto criou um verdadeiro campo minado para que isso jamais aconteça.
Esse é o desespero que eu tenho em relação ao São Paulo. Mas tem maneiras da gente... Vamos falar daqui a pouco sobre isso. A Deloitte, que é uma consultoria, e ela que fez esse primeiro relatório que passou pela mão do Mansur. Esse modelo que eles colocaram não adianta nada. Eu vou explicar por quê. Então, a mesma coisa. Vai criar uma empresa com o Bayern de Munique 80%. O Bayern de Munique é dono da maioria, né? 75% do clube, eles administram o futebol. E você tem essa empresa, ela cuida do Morumbi, dos CTs, base, patrocínios, licenciamento da marca, 100% controlado pelo São Paulo Futebol. Quando você fala São Paulo Futebol Clube aí, é o social. Tá? A não ser que haja um investimento aí, compre, vamos dizer, o investidor chega e fala, compra metade do social, ou 2/3, ou tudo. Aí é diferente. Nessa parte eu concordo. Você ter o São Paulo Futebol Clube, São Paulo, de São Paulinos, tenho certeza que você protege a maioria para evitar investidores externos, no caso do IPO, para comprarem um corintiano comprar o São Paulo, por exemplo. Tá? Então, e o interessante é isso, desse modelo aí. Se der lucro, devolve para o clube social. Olha a barbaridade. Vai para o clube social. Aquela porcaria, aquela merda daquele clube social que suga dinheiro do São Paulo há anos, que o São Paulo sustenta, que ninguém mais vai em clube. Tem academia, tem prédio com sala de musculação. Os clubes faliram. A Portuguesa de Desportos faliu. O Juventus tinha 100 mil sócios. Todos faliram. Clube de futebol não existe mais, está falido. E nesse modelo aí, vão montar uma SA para dar dinheiro para clube, para a parte social. E se der prejuízo, a empresa que é majoritária, que toma o prejuízo. Isso é inacreditável. Inacreditável. André, Oi. Pegando uma carona no exemplo que você citou para a Portuguesa aí, para quem está assistindo a gente, para quem não está aqui em São Paulo especificamente, ainda mais você que está mais longe aí junto com o Rodrigão, a Portuguesa, o que ela faz com... Nem faz mais. O que ela fazia há poucos anos atrás com os antigos sócios? O pessoal deixou de pagar, porque o clube estava abandonado. Ferrugem para tudo que é lado, piscina suja. Eles mandavam carta. Eu estou dizendo e vou repetir. Carta para os associados para que as dívidas, esqueçam as dívidas, estão perdoadas. Voltem a pagar a mensalidade, pelo amor de Deus. Olha o nível que chega a coisa do exemplo que você acabou de dar. E é claro que não é só a Portuguesa, deixando bem claro aqui, mas é um exemplo, infelizmente, explícito para a gente aqui. É um clube que, nas margens do Tietê, foi de vanguarda e chegou nessa decadência. E desculpa atrapalhar, André, só para esclarecer. Não, vale lembrar que o Canindé era do São Paulo. São Paulo vendeu. Exatamente. Portuguesa. Ô Texas, Oi. você volta um slide aí só para me fazer uma dica para o pessoal aí. Por que a comissão foi o Zé Francisco Mansur e o Rodrigo Rocha? Porque junto com o Tarso eles escreveram um livro que chama... Tá na Saraiva, custa R$68, chama Sociedade Anônima do Futebol. É um livro que esmiuçou a sociedade anônima dentro do contexto do futebol brasileiro. Então, se alguém quiser aprofundar, na Saraiva tem, chama Sociedade Anônima do Futebol, é do Zé Francisco Mansur e do próprio Rodrigo Rocha. Por isso que eles compuseram a comissão, porque é considerado um livro de referência para fazer o futebol SA no Brasil, ok, gente? Pode ir, Texas. Perfeito. E o livro é tudo muito bonitinho, mas o que fizeram com esse modelo ridículo. Então, esse modelo que está aí, a parte social continua mandando, porque vai ser majoritária. O Conselho Deliberativo, apesar de separar o social do resto, o Conselho Deliberativo vai, obviamente, para a parte social, mas vai continuar mandando. E o lucro vai buscar. O lucro vai para fazer piscina. O lucro vai ser para fazer quermesse. É isso. Então, realmente inacreditável, tá? Então, eu passei rapidamente por esse... E é isso aí que vai para o Conselho. Essa porcaria. Esse que é o problema, gente. A gente fez tudo isso para ver como é que a situação é difícil no São Paulo. Então, rapidamente, para encerrar, os prós e contras, né? A nossa recomendação, a minha, pelo menos, Rodrigo, fica à vontade... O São Paulo tem que começar com uma SA. E como é que seria isso para evitar todo aquele problema que a gente falou antes, dos conselheiros não querendo perder o poder e o dinheiro que eles roubam do São Paulo? Teria que vir um investidor, um grupo de investidores, e fazer uma oferta
vai em jornais, nós estamos oferecendo X milhões pelo São Paulo, pela parte... Aí você decide, por exemplo, o que vai ser fazer parte dessa empresa. Compra o Morumbi. O que eu faria, Rodrigo, quero saber a sua opinião. Eu compraria o Morumbi e os CTs e deixa a parte social para lá. Vai fazer sauna, num diabo que o carregue. Você vai comprar por um preço menor e você vai diminuir a participação societária do clube social. Você não vai ter jeito, você vai ter que ter, a não ser que seja um investidor de um calibre alto, que compre completamente o clube social e colocam aquilo para demolir, aquele lixo para demolir. Então, a ideia seria essa: você faz uma SA fechada, tira de cena, pode botar o social com um valor minoritário, esses conselheiros aí vão gritando sozinhos, não vai influir em nada. E aí, mais para frente, você abre uma parte do capital e mantém o controle majoritário que seja blindado de colocar pessoas que queiram prejudicar a sociedade, a empresa, e faz um IPO do resto. Aí o percentual depende, você levanta milhões de reais para investir, pagar dívida, investir no Morumbi, e contratação de jogadores, né? Até porque, Texas, se fizer um IPO de cara, sem organizar a casa, botar ela compliance, né, para fazer o IPO crucial, você vai pegar um clube com o brand, que é a marca, muito desvalorizada, porque tem aproximadamente 11 anos que a gente não ganha um título de relevância, com cota de TV adiantada, com fluxo de caixa comprometido, com dívida bancária alta, com despesa alta, você vai pegar um clube com um valor acionário muito baixo. Então, alguém precisa vir profissionalizar, consertar a casa para dar uma melhorada no valor dessa ação aí. E tem que ser realmente um grupo forte. Alô, Abílio Diniz! Pelo amor de Deus, Abílio Diniz! Roberto Justus, que seria um ótimo CEO, que é São Paulino. Então, você vê que os prós, né? O executivo corrupto vai para a cadeia. Esquema com o empresário vai para a cadeia. Principalmente se você estiver falando de sociedade aberta. Qualquer empresa, qualquer investidor que vai comprar o São Paulo tem que fazer o chamado due diligence, que mais ou menos é uma auditoria. O que acontece? Para você colocar o valor, certo? Você tem que definir, ok, eu quero comprar o São Paulo. Quanto custa o São Paulo? Vão fazer um estudo, a Deloitte ou Ernst Young. Eles fazem esse levantamento em ativos e passivo de dívidas. E eles vão fazer todos os contratos do clube, todos são revistos, para saber o que o clube tem de liability, o que o clube tem de dívida para frente. Você imagina o medo desses vagabundos, desses conselheiros e cartolas do São Paulo, se colocarem uma auditoria nos contratos do clube? Pavor. Então tem que ser um investidor fortíssimo, que vá a público e fale, porque vai ser difícil segurar. Mas esse pessoal não quer largar o osso. Essa é a preocupação. Então, mais ou menos, o impacto tributário é importante falar. Esse 335, eu errei aqui, foi um erro de digitação, 33% de impacto tributário a mais que se paga como sociedade sem fins lucrativos. Só que esses 33% você recupera rapidamente com a questão dos valores imobiliários, com investimento de acionistas, de bancos de investimento, por exemplo, né? Então, é importante, o ponto final aqui, essa questão, como é no México, que um grupo domina metade da liga. E você tem dois problemas aí. O primeiro é a questão do CAD, de antitrust, de monopólio, né? Você combina o resultado, você dominar o mercado. E você tem também a questão esportiva, que o cara é dono do Pachuca, do Toluca, vai entregar o jogo, quem tiver melhor entrega o jogo. O São Paulo, mais uma vez, saindo na frente, ele alavanca, porque eu vou dar um exemplo aqui da Fox e da ESPN. A ESPN comprou a Fox, só que como concentrou muito o mercado para a ESPN, o CAD mandou a ESPN vender a Fox Sports, aquela porcaria.
Então, mais ou menos, aconteceria o mesmo se o São Paulo, vamos dizer, consegue investidores para o clube. Se começar a concentrar o mercado com os outros, o Clarim manda vender uma parte. Então, isso é importante para proteger o São Paulo. Tem que sair na frente aí, mas vocês viram que é complicado. Então é isso. Obrigado a todos aí pela atenção. Eu falei pra caramba, já deve ter 1 hora de programa. Rodrigo, se você quiser adicionar alguma coisa, Carlão. Eu gostaria, André. André, eu gostaria. Quando você citou agora no final o Abílio Diniz, Abílio! Praticamente aquele clamor, esclarecendo aquele fato das últimas eleições, eu queria a sua opinião, até dos outros rapazes também. Aquela célebre frase do Marco Aurélio Cunha. Ô Marco Aurélio, você está apoiando o Leco, por que você não apoia a oposição, você não apoia o Abílio? Aí o Marco Aurélio pega e me fala, manda o Abílio Diniz dar o cheque. Eu queria fazer a pergunta para vocês, quem quiser responda. O Marco Aurélio, ele pediu o cheque ironicamente para desviar o foco de quem ele estava defendendo, ou ele acha que o Abílio Diniz seria maluco de dar um cheque no regime feudal que é o São Paulo Futebol Clube hoje? Excelente pergunta. O Marco Aurélio Cunha foi questão política. Esse cara fala, e muito São Paulino fala. O Abílio Diniz fala, tem contato, não sei o que, bota dinheiro no São Paulo. Se coloca no lugar dele. Você colocaria dinheiro no São Paulo? Nessa putaria que é o São Paulo Futebol Clube? É por isso que eu falo. É por isso que o torcedor São Paulino põe a boca no mundo. Faça como nós aqui, como torcedores, tem a obrigação de colocar. Que tem muita gente aí que não quer nem que investigue, não pode falar mal nem do técnico, que tem chilique. Então é por isso também que o São Paulo tá nessa merda aí. Que tem torcedor que não admite que fale mal, tem torcedor com o rabo preso em lado político também, pessoal de Twitter aí, YouTube, WhatsApp, que se prega de ético, de não sei o quê, mas tem rabo preso também. Então o São Paulino de verdade tem que cobrar, tem que ir atrás, porque senão nós vamos pro fundo do poço, mais ainda do que a gente acha que tá. Não, e tem São Paulino ou qualquer outro torcedor tão... Por isso que eu falei que o programa hoje seria esclarecedor. O pessoal dá aquelas burrifadas tão com falta de informação que na época muita gente fala, mas também o Abílio, Pão de Açúcar, o Abílio tá falido. Deixa eu só informar pro pessoal, o Abílio, ele perdeu a parte dele lá, perdeu a parte dele no Grupo Pão de Açúcar, e aqui, no Carrefour Brasil... Quem é o majoritário hoje em dia? Ele. Abílio Diniz. Ele só trocou de lado. De bobo, ele não tem nada. Não. Mas isso é só para esclarecer que quando alguém fala o que não sabe, o Abílio tá falando. É que o Abílio não é maluco nesse regime feudal que é o São Paulo hoje em dia. Quem fala que o Abílio tá falido, faça um favor pro mundo, se suicide. Desculpa. Porque o cara é uma das famílias mais ricas do Brasil. Vocês sabem qual é o problema? O torcedor, ele é paixão 100%. Ele esquece o cara bem-sucedido que é Roberto Justus, Abílio Diniz e tantos outros São Paulinos, né? Milionários, bilionários. E se apegam naquela velha frase que alguém falava com o Abílio, mandava mensagem pro... aquele ex-técnico de São Paulo lá, auxiliar... O Milton Cruz. Milton Cruz, para escalar, para mudar, que ele queria mandar, mas não queria pôr dinheiro... Isso é muito pequeno, Se um cara desse, Roberto Justus, Abílio e outros tantos aí, né, que são milionários São Paulinos, quiser pôr dinheiro no clube, ele, como investidor e acionista, ele vai pôr, mas o clube vai ter uma receita e uma despesa em equilíbrio, um fluxo de caixa positivo, vai ter uma exploração melhor da marca, vai ter um resultado melhor, vai contratar melhor jogador, técnico, diretor, dirigente, enfim, é uma mudança. Então, eu volto a enfatizar, se o cara que diz que o clube não é banco, que ele quer título, ele tem que defender o São Paulo. Não é defeito não, viu, gente? Isso não estou criticando. A pessoa não pode pedir uma SA e querer dizer que o clube não é banco. Realmente o clube não é banco, mas o clube tem que dar lucro. Se ele, enquanto SA, não dá lucro, ele tem que ficar como instituição sem fins lucrativos como ele é hoje.
Aí sim, ninguém olha para nada. E é importante falar para esses idiotas que acham que não, eu não quero, o São Paulo não é banco, que o São Paulo só vai ser campeão quando der lucro, não o contrário. Vai de cima para baixo. Você tem que primeiro resgatar o São Paulo, pagar a dívida, limpar aquela quadrilha, investir um dinheiro, aí você vai ser campeão. Aí André, você vai começar a dar lucro. Então o investidor sabe disso. Ele vai pôr dinheiro sabendo que vamos ter que desligar o ventilador para a merda parar de sair para todo lado. Ele vai investir para isso, porque o cara sabe do valor da marca do São Paulo, do potencial que tem, a terceira maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo, terceira do Brasil, que dizem aí, acho que é mais, enfim. Então é isso, gente. Entendam como funciona. O investidor chega, coloca o dinheiro lá. Ninguém investe o dinheiro esperando no dia seguinte ele ter retorno. Então ele investe o dinheiro, limpa a casa, ganha o título. Não é ganhar o título, vou falir o clube para ganhar um título. Isso aí, nem no banco imobiliário, aquele jogo, você vê. Então, é importantíssimo falar disso. Até porque o São Paulo não é um banco, mas ele é uma empresa. Se você quer que eles sejam um time vencedor, ele tem que se transformar numa empresa, onde o seu Dr. Sanches não vai aprovar nego machucado, o Raí não vai buscar nego ferrado, não vai ter acordo por goleiro meia-boca, por jogador de zagueiro lateral safado, não vai ter comissão, não vai ter nada, porque o objetivo principal é título e o objetivo é um efeito dominó. É efeito cascata, exato. O título vai valorizando todo o resto. Olha o tanto que as nossas cotas de TV foram reduzidas. Olha o tanto que o sócio-torcedor agora caiu, 20%, né, de sócio-torcedor. Venda de camisa em queda. Tudo. Os indicadores todos foram comprometidos por causa dos últimos 10 anos. O São Paulo não é um banco, mas para ele ser um SA, ele tem que ser administrado como uma empresa. E uma empresa, ela tem dono, alguém que manda embora quem tem ineficiência operacional. E de gestão. O São Paulo, na verdade, é um antro de corrupção. Isso que acontece. Se você fizer... Rodrigo, eu dou risada aqui. Se você chegar numa empresa que tem ação em bolsa aqui, qualquer empresa, fala, eu vou contratar o Nenê, jogador de 38 anos, pagando quase R$1 milhão por mês, o executivo que fala isso é demitido na hora, isso nem vem. Então, se você houver... negócio de lucro. Por isso que essa questão de lucro aí, ela é importante. Porque você vai quebrar o time para ganhar um título e o São Paulo não ganhou. Olha o investimento no Jusilei, no Nenê, Igor, aquele zagueiro que era surdo, o Aderlan, né? Quer dizer, esse dinheiro Michael Suel, bicho, isso Carneiro. Algo sem fim, uma lista eterna. E ainda mais o seguinte, galera, o que vocês precisam botar em conta assim, quando é uma SA com empresa, com dono visando lucro, o cara que está lá na cabeça do negócio não vai pôr um Jardine como aprendiz. Ele não vai pôr um Mancini como tampão, não vai contratar um técnico infartado e pagar o preço do risco como o São Paulo pagou. Por quê? Vai ter milhões do bolso dele investido. O que não é visto hoje enquanto associação sem fins lucrativos. O cara está pouco se lixando. O Cuca vai vir daqui 40 dias, beleza. Deixa o Mancini aí. Mas ele não treina ninguém, tem 50 dias. Tem problema não, vou botar o Jardim, ele treina bem os meninos, vamos botar ele no meio dessa panela aí. Primeiro, não existiria panela, né? Que é profissional, não existia essa folga agora de 10 dias, inoperante, não existia nada disso. E você veja aí uns exemplos. Manchester City era um Juventus. Demorou para o Manchester City ser o que é hoje. O Paris Saint-Germain ganhou um título, os grandes vencedores dos franceses, o Olympique de Marseille e o Saint-Étienne, talvez o Lyon está lá um pouquinho, mas o Paris Saint-Germain ganhou agora um monte, mas demorou para o Paris Saint-Germain engrenar. Não é assim. Demora. Mas o São Paulo tem que ser campeão ontem. Se for uma coisa interessante, inteligente e honesta, pode ser campeão sim, rapidamente. Sabe como? Enxugando a folha, mandando embora esse monte de vagabundo, de jogadores caros, os dirigentes corruptos, acabando com o esquema com o empresário. Só o que você vai cortar de gasto
você já vai dar uma respirada e pode sim conseguir um título, mas não adianta você se endividar 50 trilhões de reais e não ganhar nada, mesmo que fosse ganhar, você vai fazer, como é que faz? Como é que você vai administrar? Foi assim que o Colo-Colo foi à falência, o Torino foi à falência, vários clubes foram à falência por conta disso. Rapazes, só um gancho aqui, o André, eu gostaria, antes da gente estar com o tempo esgotando aqui, infelizmente tem que fazer a chamada para a segunda, eu gostaria que você fizesse um breve bate-bola com o Fabião, André, na parte da sociedade anônima, justamente pelo que o Rodrigo falou, visando lucro, o que isso poderia refletir positivamente para o pífio marketing que o São Paulo tem hoje em dia, que na minha opinião é inexistente. Como a sociedade anônima ela refletiria positivamente no marketing? Bom, algumas coisas rapidamente. Em primeiro lugar, a transparência. Quando você é uma empresa, não é um clube, quando você não tem um conselho deliberativo, a politicagem, quando você não está sujeito a uma assembleia de sócios, não de associados, de sócio do clube, que metade não é São Paulino, que são 10 mil sócios para montar o estatuto agora, teve 600. Então, quem que vai investir? Você tem uma empresa séria, com um investidor sério, com um plano de metas, a marca valoriza. As pessoas preferem. Você vai investir num clube, numa verdadeira lama, ou você vai investir num clube que está, pelo menos, indo para o caminho certo? Porque esses clubes que lavam dinheiro aí, Crefisa, e o outro lá que recebe benesses do presidente preso, uma hora a conta chega. E todo mundo fica falando, mas o torcedor, mas esses caras estão quebrados e ganham título. Uma hora a conta vai chegar. Porque parece que para essa gente, os que pensam assim, não importa os meios, tem que ser campeão. O São Paulo chegou onde está por causa disso. Então, quando você tem investimento, quando você transforma em empresa, você atrai investidores. E você ganha poder de barganha. A sua marca valoriza. Você chega para a Globo e faz assim para a Globo. Como alguns clubes fizeram, e tem que tirar o chapéu. Que a Globo pagou mais. Um dos grandes motivos do Brasil estar na situação que está, e principalmente o futebol, é a Globo. Então, a empresa, qual que é o resultado? Qual que é a percepção do mercado? Você está quebrando com o passado corrupto do clube e você está entrando numa área para gerar dinheiro. Para gerar dinheiro, você tem que investir. E uma marca... E o São Paulo tem uma vantagem ainda, né, gente? Do ponto de vista... Tem estádio, tem 2 CTs que, apesar de estarem financiados, eles alavancam o patrimônio do clube. O que o marketing faz nesse momento? Quando alguém investe numa empresa, ele olha não só o potencial financeiro e patrimonial, mas o potencial do brand disso, dessa marca. O público são paulino é um público muito BC. A grande concentração é BC. Esse público consome camisa, esse público consome o copo no estádio, esse público consome TV a cabo, enfim, é um público que está aí, e até a ascensão da classe C no Brasil, de um tempo para cá, esse público ele é um público apaixonado. Né? E o público vai voltar aí no estádio, vai voltar a pagar o sócio-torcedor quando vê que o clube é sério, que virou uma empresa. Quem que quer dar dinheiro pro Leco? Eu não quero, vocês querem? Ninguém quer. Então tem isso. É a percepção do mercado do torcedor. Você eu acho que só para transformando em empresa, você já dá um clique grande que as pessoas percebem. Nós estamos no caminho certo. E todos os investidores falam, não vamos poder mais dar esmola para o São Paulo. Você pode potencializar isso e usar o Morumbi como uma grande fonte de receita, que não é ganhando esmola para a Copa América, que você vai chamar a atenção do Morumbi. Fabão, desculpe, você ia falar, mas eu já interrompi. Não, imagina. No final, 1h15 do programa já. Mas isso que você falou é uma grande realidade, Texas. O mais importante numa SA, que na minha opinião tem que ser o fechado, né? Para mim tem que ser o capital fechado, é que quem está gerindo ali, ele vai colocar um profissional da área para cuidar, profissional da área de marketing do futebol.
O São Paulo, o Morumbi, ele tem um baita potencial. É só você ver as equipes, os estádios americanos, né, Texas? Aí mesmo, estádio do Astros. Não é simplesmente um estádio de jogo, é um entretenimento. Exatamente. É um entretenimento. O estádio não é simplesmente você chegar, comprar uma pipoca, uma Coca-Cola, assistir o jogo e ir embora. É para você passar o dia, para você interagir com a sua família. Exatamente. Não é isso, Texas? Aí é o maior exemplo. Eu conheci o estado do Orlando City, em Orlando, quando eu fui na Florida Cup. E olha que não é um time, é um time de soccer, que está começando, que não é o principal esporte americano. Você precisa ver a qualidade de coisas que tem. Comida, entretenimento, lojas de merchandise. O beisebol, que é N vezes mais popular que o soccer, é uma cidade, é um entretenimento. Então, o Morumbi... Ele tem basquete idem. Mais ainda, né? Mais ainda. Exatamente. Então, é um entretenimento que você passa o dia com a sua família, lojas para comprar merchandise, produtos, lugares decentes para comer. Não é aquela porcaria de lanche do Habib's, que você comia uma coxinha, um pastel de Belém e um quibe, você pagava 20, 25 reais, um produto frio, horrível, que depois você tinha que tomar engove, porque você passava mal no negócio. Mas e outra coisa que os clubes fazem aqui, não é só um jogo, como você falou, sempre tem alguma coisa a mais para atrair o torcedor. Então tem vou até mostrar um brinde aqui, que eu ganhei um dos jogos do Astros. Então, José Altuve, que foi MVP, Bobblehead. Então você teve os 10 mil primeiros telespectadores que chegassem e ganham um Bobblehead. Então você tem certas coisas que parecem ser pequenas. O São Paulo dá um copo de plástico. Tudo isso o modelo completamente superado. Exatamente. Você vê, por exemplo, o São Paulo. Há quantos anos o São Paulo queria a Adidas de volta? Há quantos anos? Há muito tempo. Desde 98, quando a Adidas saiu. A Adidas finalmente veio. A Adidas está tratando o São Paulo como time, não é de segunda linha, não. Como time de quinta linha. É um absurdo. Um time daquele esgoto de janeiro ter a linha completa aqui na Adidas de São Paulo e o São Paulo não ter a linha completa. E leva um dinheiro muito maior de patrocínio. Exatamente. Então, é uma falta de visão de marketing no São Paulo. São Paulo que já teve boas ações de marketing. Já teve o batismo tricolor, que parece que já voltou. Já teve o arremate tricolor, que era aquele leilão que você arrematava produtos do São Paulo, comprava produtos. Já teve celular, o hino do São Paulo, na época da LG. Já teve algumas ações de marketing. Mas é muito pouco. É pouco, até isso tudo é pouco. É pouquíssimo para um clube da estrutura, do tamanho e da marca São Paulo Futebol Clube. Gente, essa equipe é tricampeã do mundo. Essa equipe bateu Barcelona, bateu Milan e bateu Liverpool. Não bateu o Bala Mistura, não bateu o time B da Inglaterra, que é o Chelsea. O São Paulo bateu 3 potências mundiais e é tratado dessa maneira. Não tem o que fazer no Morumbi. Você vai no Concept Hall, Carlão, que já passou várias vezes lá, é um deserto, Rodrigo e Texas, é um marasmo, não tem nada. Você não sabe a hora que vai abrir as lojas, você não sabe quais lojas vão abrir. Só para pegar uma carona, o marketing do São Paulo nesses últimos anos é a seguinte: em jogos decisivos, o clube, via patrocinador, distribui 60 mil bandeirinhas de plástico. E tem time lá da Europa que em cada cadeira, eu não lembro o time, mas foi esse ano, em cada cadeira tinha uma camisa oficial para cada torcedor. Essa é a diferença. O Astros faz isso também aqui. Para você ver como a gente está engatinhando. Quer ver Pessoal, uma coisa? agradeço demais. Pode falar. Só para encerrar, uma coisa que me veio na cabeça agora. Uma grande parte da torcida do São Paulo não tem condição de comprar camisa original porque é muito cara. É uma camisa que está quase R$300. O porquê que a Adidas não lança uma camisa popular, gente?
Uma camisa. Aqui se chama de réplica. Você tem a réplica e você tem a camisa. A réplica é a versão barata e você tem a versão oficial. E vende que nem. Como você não faz isso, você estimula a pirataria e o clube perde a receita. Pois é. Então e se você quiser comprar um cortador de unha do Astros, você acha. São Paulo não tem, é uma barbaridade, não tem nada. Não tem nada. Eu trouxe do Brasil isso aqui. Aqui, ó. Não tem nada. É uma vergonha. Então, se precisa focar, e isso numa SA, um executivo sério, porque os caras querem ganhar dinheiro também, os caras vão investir pesado no marketing do clube. Pessoal, a gente está com o tempo estourado aqui, então eu vou perguntar só para o Rodrigo, depois eu vou fazer a chamada para a semana que vem. Rodrigão, essa semana aí de início aqui no Brasil da Copa América, você conseguiu observar alguma coisa aí positiva ou de diferente em relação ao São Paulo Futebol Clube? Depois eu faço a chamada aí para a semana que vem. Não vi nada. Até vou mandar um abraço para o Sérgio Long, que a gente prometeu, eu falei para ele que a gente ia falar da SA, viu, Sérgio? Espero que tenha gostado. Falando essa semana, o São Paulo vai ter de reforço os lesionados, né? E vai fazer um trabalho físico. Dispensou lá, como eu falei, o Carlinhos pediu demissão, mandaram o cara que filmava, o outro administrativo agrediu, 0 reforços, 0. Agora está atrás do Benítez, é o que está pulando aí, mas o Benítez é reserva do Pires, que jogou naquele São Paulo do Neymar lá, né, que tinha aquela briguinha. Enfim, tudo, se tiver contratando alguém, está muito escondido, porque nada avançou. A gente vai ter a volta na segunda-feira do mesmo grupo que saiu, com o Pablo voltando, provavelmente o Hernanes numa forma melhor, Lisiero também e Luan já melhor fisicamente, e esses são reforços que a gente volta. O Cuca prometeu que vai fazer do São Paulo Barcelona no segundo semestre, eu espero que ele consiga. O Raí também prometeu o São Paulo campeão do segundo semestre, espero que consiga, mas o que a gente viu foi o São Paulo lambendo a CBF ontem, lambendo o Tite, lambendo quem rouba a gente no gramado. Vergonha. Tá? Lambendo aquele hipócrita, daquele encantador de serpentes. Então é isso que a gente vê no São Paulo hoje. Levar a camisa para homenagear A, B, C, D, tirar fotinho, perfil tirando foto com o jogador. Eu não quero saber disso não, gente. Eu quero fotinha com reforços. Eu não quero o Tite no Twitter oficial do clube, não. Não quero ver CBF no Twitter oficial do clube. Eu quero ver reforços, eu quero ver mudanças. E eu espero que segunda-feira comece, senão eu volto a repetir o que eu tenho falado em todos os programas que eu participei. Em setembro, se o Cuca não recuperar esse time, que se aventa segunda-feira, tá na rua, vai vir um Roger Machado, um Péricles Chamusca, que vai fazer uma melhor reta de segundo turno, que vai ficar para o Paulista e vai ser eliminado ali na mata-mata, e vão trocar o técnico e trazer outro, e é um ciclo maldito. Maldito esse ciclo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. É perfeita a sua explanação. Vou passar para você, André. Uma boa noite para quem você quiser. Ótimo. Boa noite para todos. Mano, aqui um Barolo. Boa noite para todos. Não temos mais tempo, está estourado. Mas obrigado pela paciência. O programa hoje foi bem denso, mas espero que tenha agradado. E um abraço para todos. E estamos na segunda, estaremos de volta. Eu tenho certeza que não se agradou, como realmente foi o que eu disse no começo do programa. Vai mudar o patamar do debate sobre o tema SA. Fabião, fique à vontade também para dar uma boa noite para todos aí. Boa noite, galera. Mandar um abraço aqui para o Edinho, para o Nando, e dizer que a gente é São Paulino e a gente acredita sempre no São Paulo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Janela da Europa abre dia 30, a janela de contratações, de vendas, abre dia 30 de junho. Vamos ver se pinta alguma novidade, né? Não nível Benítez, que é uma brincadeira de mau gosto com o torcedor de São Paulo, que já tem que aguentar Bruno Pérez, Reinaldos, né?
Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. André, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Carlão, um prazer. Rodrigo, um prazer mais uma vez. Um abraço a todos que nos acompanham. Obrigado, Fabião. Só lembrando então a todos, segunda-feira, apresentação do clube, reforços, primeira semana de treinamento e a reforma da comissão técnica. Será? Duvido. Bom, só deixando claro, eu agradeço você, André, Rodrigão, Fabião. Realmente, só fazer um pitaco no que o Rodrigão falou dessa babação de ovo com a CBF. Em outras épocas, não sei se na época do Juvenal seria assim, mas se eu fosse o presidente de São Paulo, se o Tite entrasse no vestiário para treinar a seleção brasileira, eu teria envelopado tudo de Tele Santana, para lembrar para o Tite quem foi o melhor técnico de todos os tempos aqui no Brasil. Gente, um grande abraço para vocês. Segunda, estamos de volta. Fiquem com Deus a todos. Obrigado, hein? Tchau, tchau, galera.